Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje o nosso bate-papo é com uma mulher incrível. Nós vamos aprender muito aqui com ela. Tem um currículo e tem uma experiência do mercado para nós, que é a minha querida amiga Ana Zamper. Ana, prazer imenso ter você aqui, viu? Ai, tô tão feliz, obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui e admiração mútua, né? Passado comum, né? Incomum e Sim. admiração mútua. E Muito a gente se obrigada. encontrou, né? A gente não se conheceu É lá na empresa, verdade, mas a gente se encontrou agora nesse ecossistema, é verdade. né, de O mundo empreendedores. conspirou a nosso O mundo favor. conspirou e a gente não se largou mais, viu? Mas eu estou muito contente de você estar aqui, de você ter aceito o nosso bate-papo. Eu sei que você tem uma agenda, né, super complicada, ainda mais nessa época de final de ano para a gente gravar. Mas eu queria muito essa oportunidade, porque eu acho que a tua experiência como profissional, que eu vou falar aqui, que a gente vai falar, e essa transformação que você deu na tua carreira, o teu posicionamento do mercado, né? Porque olha só, depois de 30 anos de experiência em empresas multinacionais de tecnologia, passando pelas áreas de vendas, marketing, sistemas, operações e como VP para América Latina da IBM, resolveu deixar para trás o sobrenome corporativo. Adorei isso que você colocou. E hoje você atua como conselheira de administração do IBF, que eu adoro. Fizemos um projeto juntas, magnífico, né? Vamos falar dele, claro. Vamos. É conselheira consultiva de projetos sociais na SAS e do Instituto Ser Mais. E também fundou a Baia Z, onde quer usar suas expertise para deixar uma marca na trajetória profissional das pessoas. Ana, tô assim apaixonada por isso. Que bom. Que bacana. Ana, mas falando aqui um pouquinho, trabalhamos juntas na IBM, nós não nos conhecemos lá, né, na época da IBM, a gente se conheceu agora no ecossistema. Mas assim, é muita coragem realmente. Como é que foi esse processo de tomar a decisão de sair para empreender, eu quero outras coisas, quero buscar coisas novas para minha vida. Como que foi isso? Teve algum gatilho específico, pessoal teu, profissional? O que que você compartilha? E quando eu fiz 50 anos, eu acho que a minha vida começou a mudar, sabe? A Uhum. conspirar. A gente falou do mundo, o universo conspira, né? Para mim, a crise dos 50 foi muito positiva. Tem gente que fala, a crise dos 50 acabou a vida. Para mim, a vida começou. A minha cabeça é muito ruidosa. Eu Uhum. penso muito. Muito ativa, Penso, criativa. penso. Uhum. Eu comecei a escrever por causa disso, inclusive, para ver se acalma um pouco as ideias. Uhum. E eu decidi estudar. Fui fazer um curso na São Paulo por coincidência. Durante o curso, eu decidi que eu queria me aventurar, conhecer coisas fora do ecossistema de tecnologia. Eu passei 30 anos, como você bem disse, nesse ecossistema. Mas foram 30 anos na IBM ou em várias empresas? Eu entrei na IBM, fui para o Itaú e voltei para a IBM. No Itaú, eu Uhum. trabalhei com inteligência artificial em 1990. Oh, Então, eu interessante. trabalhei com isso lá atrás e fiquei 30 anos na IBM, 31 Uhum. para ser exata. Olha Então, só. uma escola maravilhosa, uma Sangue empresa azul, né? Que a sangue gente fala, azul, sangue azul uma total. empresa maravilhosa, mas eu decidi que eu queria conhecer Uhum. coisas fora do mundo de tecnologia. Então, essa minha saída foi planejada, um trabalho impecável, assim, a IBM fez um trabalho impecável comigo nesse processo. E aí você sai, tem vários desafios, né? Quem sou eu fora da empresa? Eu me lembro Exato. logo que eu saí, foi quando eu te conheci, Uhum. inclusive, as pessoas diziam, Ana, você tem que começar a investir. Eu dizia, nossa, meus investimentos só foram na Fundação IBM até agora, né? Previdência. Previdência, o que que eu faço? Então, Uhum. até isso foi um aprendizado para mim. Aprender a quem sou eu sem o meu crachá, sem o sobrenome É corporativo. difícil no começo, não é? É difícil. É difícil Uhum. porque quando eu saí da IBM, eu tinha a área de alianças e ecossistema. Então, o que eu Sim. pensava, conheço as empresas no mercado, sou uma pessoa Conheço o conhecida, mercado. conheço o mercado. Conheci o mercado de tecnologia com o sobrenome IBM. Exato. Então, o IBEF me ajudou muito nesse ponto, o Uhum. networking que eu vinha desenvolvendo no IBEF. Eu sou associada do IBEF há mais de 10 anos, me ajudou bastante.
Projetos sociais também, onde eu já trabalhava como voluntária e conselheira consultiva, me ajudaram muito também a expandir esse networking. E as amigas, eu acho que as pessoas, os amigos, a rede é impressionante, como contribui, como as conexões somam, né? Mas você saiu e teve um período sabático assim, ou não? Já saiu e engatou a próxima? Então, eu saí, eu decidi que eu só queria me dedicar a projetos sociais. Eu ainda tenho isso na minha cabeça, metade do meu tempo hoje, um pouquinho menos da metade, eu me dedico a projetos sociais, eu quero ir aumentando isso com o passar do tempo. Então, eu tinha pensado, metade projetos sociais, metade eu não vou fazer nada. Logo depois surgiu o convite da Sampo para eu liderar o curso de transformação digital Leading Digital Reinvention, que é um curso de transformação digital para executivos. Eu demorei uns 6 meses para amadurecer a ideia. Veio o conselho de administração do IBEF, veio recentemente o conselho de administração da Interplayers, e eu decidi fundar a empresa porque eu achei que a questão da mentoria era uma coisa que me fazia bem também, de manter acesa a questão do desenvolvimento de pessoas, que é uma coisa muito, muito prazerosa e muito importante para mim. Que bacana, hein? E quando a gente está falando de transição de carreira, a gente sabe a quantidade de mulheres que passam por conflitos em relação a isso, né? Não é fácil tomar essas decisões, né? Ou é uma carreira bem-sucedida ou não, mas enfim, principalmente no teu caso, que teve uma carreira extremamente bem-sucedida, chegou ao topo ali, né? E por uma empresa global, uma das maiores empresas mundiais, né? E aí, o que a gente pode falar um pouco para essas mulheres? Qual que é a tua experiência sobre esse processo que você passou de transição? É super interessante isso, né? Eu me lembro quando eu saí, que as pessoas diziam, o que você sabe fazer? Eu falava, meu Deus, né? Eu sei trabalhar na IBM. Então, eu acho que o primeiro aprendizado que eu tive foi listar o que eu sabia fazer. Isso é uma fraqueza que eu percebo nas mulheres. A gente acha que porque eu faço bem uma coisa, aquilo não tem valor, porque eu faço bem. Então, ela entra no automático. E, na verdade, isso tem muito valor para o outro. Então, a primeira coisa foi listar o que eu fazia bem. A segunda coisa foi buscar padrões de comportamento, padrões de propósito, ou seja, ser fiel ao que acreditava. Eu falo muito de projetos sociais, trabalho voluntário, porque eu realmente acredito, e isso para mim é uma fatia muito importante do meu dia a dia. Então, tudo que eu queria fazer, tudo que eu quero fazer, tinha que estar conectado de alguma maneira para me dar esse espaço. A outra coisa que também foi muito importante para mim nessa trajetória foi me aproximar de mulheres de áreas diferentes. Por exemplo, quando a gente se conheceu, para mim, toda essa questão de investimento me abriu o mundo. De startups, de startups, de tudo. Eu não tinha ideia. Para mim, investimento era eu ponho dinheiro ali e acabou. E não é. Para mim, esse mundo das startups, de poder estar próximo, de poder trabalhar até como mentora de startups ou das pessoas. Que sonho. Imagina, ter você, eu quero você como minha mentora. É maravilhoso, sabe? E aí eu desenvolvi uma tese de investimento, já avancei. Claro. Que hoje eu invisto em empresas fundadas e geridas por mulheres. Maravilha. Então, eu consegui avançar até nisso. E foi super importante. E acho que a outra coisa é eu valorizar os erros que eu cometi na carreira. Eu sempre achei que eu errar era uma coisa feia, que eu errar minimizava o meu potencial como ser humano, como profissional. E, na verdade, pelo contrário, né? Os erros foram os que me jogaram para cima. E depois que faz você refletir, né? Que faz você até tomar uma outra decisão, se realmente faz sentido aquilo, né? E eu acho que até depois que eu saí, eu cometi muitos erros. Essa questão de... quando eu saí, que eu decidi fazer mentoria, eu ia fazer mentoria para a empresa. O primeiro projeto que eu trabalhei, cheguei à conclusão que não era a empresa que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com a pessoa. Depois veio a questão das startups. Eu cheguei nas startups pelo investimento, mas porque eu queria mentorizar também, fazer esse trabalho de mentoria. E a gente aprende muito, né? Aprende demais. É bacana, né? É um outro mundo, né? Você olha assim pro retrovisor, olhando, lógico, 30 anos de IBM, a tua vida, o que você aprendeu... Mas a gente está falando aqui do ecossistema de startup, é outro mundo, né? É outro mundo. Me encanta a velocidade.
E me encanta essa coisa. Eu sou uma pessoa que as minhas amigas dizem que eu não entrei na fila de paciência quando eu nasci. E eu gosto muito disso. E gosto dessa coisa de você testar, de você trabalhar não no improviso, mas quase no improviso. No imprevisto. Eu tenho que me preparar muito numa startup. Claro, Mas eu posso ousar. Pode. Eu acho isso bárbaro. E uma coisa que eu fui para Tel Aviv o ano passado, com a Sampo. E lá nós visitamos o ecossistema de inovação. Maravilhoso, e, assim, encantador. E me empurrou mais ainda para essa questão de abrir os olhos para esses investimentos. Ana, eu fico tão fascinada com você falando, porque eu também me encantei por esse ecossistema. Eu já fazia algumas mentorias, mais para empreendedoras, né? Empreendedoras, às vezes tinham um produto ou um serviço ali muito específico. E quando eu conhecia as startups, quando eu mentorava as startups, era completamente diferente. Era mais ágil, mais técnico, né? E exigia muito de mim também. E eu gostava muito de ser desafiada por isso. Porque como consultora, é a nossa experiência, né? IBM ou PwC, no meu caso, você tem toda uma metodologia e você tem um conhecimento do mercado que você pode agregar para uma startup. Mas a velocidade da startup para conduzir isso, aquilo me encantou. Então, poder ajudar, poder contribuir. E quando realmente eu comecei a investir, falei, além de investir, eu também quero apoiar, quero ajudar, quero fazer crescer. Isso faz toda a diferença. E ver mulheres como você atuando no mercado e dando esse depoimento para mim, só reforça lá atrás, quando eu comecei, que eu olhava que só tinha homens, eu falava assim, poxa, aqui eu posso ter eu conheço tantas mulheres experientes, incríveis, que poderiam estar aqui também. E eu fico muito feliz que a gente realmente tem você e tem mais mulheres, eu tenho certeza que você também, com você, a gente vai trazer mais mulheres incríveis para a gente discutir cada vez mais. Eu acho bárbaro isso. E como para as fundadoras, eu acho que é um ambiente super importante, né? Eu fico muito impressionada quando a gente ouve, e assim, não passava pela minha cabeça isso. Claro. Porque para mim, investimento era investimento, não tinha o carimbo do sexo, né? Mas em alguns casos, a gente ouve fundadoras dizendo, eu não tive apoio para startup por ser uma mulher. Exato. Isso para mim tem vários depoimentos sobre isso. Para mim foi assim, um absurdo. Um absurdo, porque o dinheiro é dinheiro, ou seja, uma boa empresa, tem uma boa tese, tem um bom portfólio. Preconceitos, vieses inconscientes, entendeu? Eu já participei de muitas bancas, principalmente lá atrás, onde a banca, muitas vezes eu era a única mulher ali na banca, mas eu percebia muitas vezes, quando eu era uma mulher que ia fazer o pitch, meio que eles relaxavam um pouco, olhavam o celular, conversavam entre eles, né? E era um momento que eu mais prestava atenção e eu debatia entre eles. Então, eu puxava eles realmente para prestar mais atenção no pitch daquela mulher, daquela menina. E eu sempre perguntava, olha, daquele ponto que ela falou exatamente, você conhece? De que forma que a gente pode ajudar? Então, aquilo também me motivava a falar assim, não, eu tenho que continuar, eu tenho que dar apoio, eu tenho que ter representatividade, porque eu também preciso mostrar para eles que quando eu estou na banca também, eu quero que eles tenham o mesmo respeito e tenham as mesmas questões para as mulheres e homens, né? E isso, Ana, a gente está falando de 2023 hoje, lógico, melhorou. Mas se a gente for a fundo, a gente ainda tem essas questões com as nossas founders. E a minha tese também é investir em startup de mulheres, porque nós precisamos apoiar, nós precisamos fazer com que a nossa rede, não só com a nossa competência, mas provavelmente você tem algumas startups ou alguns negócios que demandam de uma necessidade específica, ou de uma informação específica, de conhecimento específico. Então, a nossa rede, ela tem tanto homens quanto mulheres que apoiam. E nós estamos fazendo esse papel. Então, eu fico muito feliz e eu acho que daqui para frente, Ana, vamos juntas para a gente trazer cada vez mais mulheres tão competentes quanto você para esse time. Para liderar. Cláudia, uma coisa que eu fico pensando, né, quando você falou das mulheres, a gente está falando do pitch das mulheres e tudo. Você acha que... olha, eu te entrevistando agora, amo. Você acha que as mulheres não fazem pitch
porque elas têm aquela coisa da síndrome de impostora, ou porque não tem mesmo, ou tem poucos negócios fundados, criados por mulheres. Eu tenho uma sensação de que as mulheres muitas vezes se tolhem por essa questão. Eu acho que tem muita mulher aí, muita startup fundada por mulher, mas muitas ainda não sabem do potencial. E tem uma característica, Ana, que é super importante. Muitas mulheres, se você sabe disso, elas esperam a perfeição para falar, né? Então, óbvio, tem a síndrome da impostora, que é isso, mas também muitas vezes as mulheres elas são tão autocríticas e aí deixa passar o tempo e às vezes, né, ou vem para um pitch com aquela insegurança ou ela vem com muita força, né? Então a gente tem esse momento. E eu acho que o nosso papel ali, o meu papel que eu falo é saber dosar, né? E também encontrar onde que estão essas mulheres, de que forma que a gente pode atuar. E eu peço isso sempre para as redes. Se tem uma ideia boa, se tem uma mulher conduzindo, vamos trazê-la. Mas essa sua pergunta é ótima e tem sim síndrome da impostora e tem também essa característica que as mulheres ficam esperando a perfeição. Não esperem, acho que a gente tem que se apoiar mesmo e vir, né, e colocar as caras e pedir ajuda, trabalhar a rede para isso. Exatamente. Não é? Ô, Ana, mais uma outra coisa, eu sei que você assiste o Ela Investe, você sempre me fala, eu fico tão feliz com isso. E aqui a gente é um programa para a gente fomentar o empreendedorismo, fomentar justamente a diversidade. A gente está falando de mulheres, mas se a gente olhar o Brasil, eu tenho vontade assim, de trazer mais startups do Nordeste, de ter mais startups com mulheres negras, com pessoas com necessidades. Sozinha eu não consigo, por isso que eu tenho te falado o quanto que é importante a gente trazer mais, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa tua visão do Ela Investe para o mercado. Olha, para mim é um espaço de suma importância. O fato das mulheres terem um canal, terem um espaço seguro para trocar ideias, já valeria por si só. Mas para mim o grande benefício é as mulheres verem outras mulheres puxando essa corrente do bem, digamos assim. Exato. Eu acho que no mercado em geral, no mercado profissional, faltam muitas mulheres no papel de modelo, de role model. E eu acho que as mulheres que estão crescendo agora, e volto ao meu tempo de empresa, às vezes eu precisava olhar para uma outra mulher e ver o que ela fez, entender o caminho que ela chegou. E também desmistificar um pouco de que, como você falou, a mulher aguarda a perfeição. Para eu estar ali, eu não tenho que ser um role model, eu posso ser um real model, né? Sim. Eu posso ser uma mulher com as suas imperfeições, com os seus erros, então eu olho a outra desta maneira. Então, esse, para mim, é um ambiente de muita importância para isso, para essa troca, para aprendizado, para o crescimento e para você poder... Cada uma de nós tem sua rede, o seu ecossistema, como você disse. Então, é fomentar que esse ecossistema se cruze, porque em muitos momentos a gente fica muito nichado, né? Então, eu acho que aqui é um lugar onde todas se encontram com o mesmo propósito. Então, isso não tem como dar errado, né? Isso é verdade. Eu fico muito feliz de eu te ouvir falando isso. E quando eu converso aqui com alguns homens, que você já assistiu, já viu, eu faço essa provocação de uma forma muito simpática mesmo, da questão de diversidade. E sabemos que muitos homens não têm na agenda, muitos executivos não têm. Eles podem ter ali numa anotação a questão de diversidade, mas não tem, né? E eu recebi alguns relatos de alguns executivos que depois que eles vieram gravar aqui com a gente, que gravaram, falaram assim, Cláudia, mudou meu mindset. Oi. Tem um que veio e no dia seguinte ele teve uma reunião de conselho, né? E ele falou que olhou e só tinha homens. Só tinha homens. E aí, quando começaram a pauta da reunião, ele falou, olha, antes de começar a pauta, eu queria colocar para vocês a importância da gente trabalhar a diversidade, não só aqui na nossa pauta, mas também aqui na nossa mesa de conselho. Eu fiquei muito impressionada, porque é muito relevante no mercado, entendeu? Muito. E muita coragem dele também, porque os homens, às vezes, eles não têm essa coragem, né? Não, e eu acho que esse tema de mulheres, de diversidade, ou seja, o tema da inclusão, seja social, racial e cognitiva, é um tema comum para todos. Quando o homem se abre para isso, ele passa a ter
um grupo, né, de profissionais, de rede de apoio, muito mais criativo, muito mais inovador. Eu sou super partidária de que o acolhimento, a diversidade, a empatia se traduz em negócios, se traduz em dinheiro, né? E você tocou num tema interessante, essa questão dos conselhos, né? A gente ouve muito falar essa questão da presença feminina dos conselhos, a presença feminina como fundadoras e tudo. Mas é um longo caminho que a gente tem que buscar ainda. Eu falo por mim. Não, o caminho é gigantesco. Caminho. Quando eu saí da IBM, me diziam, mulher formada em tecnologia, você vai ter fila de propostas para trabalhar em conselho. Não é bem assim, né? E eu acho que o nosso papel é ajudar umas às outras e ajudar a inclusão, de novo, cross. Holística. Inclusão de tudo. Respeito, ajuda, desenvolvimento. Claro. Eu tenho que representar, eu tenho que trazer o que é o mercado. Você sabe que um dos projetos sociais que eu trabalho, a SAS, eu faço a expedição anual com eles, que é durante o Rally dos Sertões. E a gente, obviamente, que vai para cidades carentes de atendimento médico especializado, então passo uma semana e eu volto super conflitada. Porque quando eu volto e olho o nosso ecossistema, nós não somos nem de longe um reflexo do que é o Brasil de verdade. Então, eu passo umas 2 semanas, assim, super conflitada. Parece que são vários Brasis, né? Total. Então, qual é o potencial de desenvolvimento? Você pega projetos, por exemplo, Dona de Si, da Suzy Pires, ela trabalha em trazer o empreendedorismo feminino para cada uma das mulheres em bairros carentes no Rio. Bairros mais inclusão pobres. Total, inclusão total. Então, esse é o nosso papel. Não é bonito? É bonito. E esse é o nosso papel. E acho que é uma característica de nós mulheres, né? Que eu assim, quando eu comecei lá atrás, quando eu vim para esse mundo de empreendedorismo, eu tive que também buscar outras referências. Você está numa IBM, numa empresa onde tem tudo ali para você, né? Enfim, de treinamento, a informações e tudo mais. E eu conheci a Rede Mulher Empreendedora, quando a Rede Mulher estava começando. E aí, falando de liderança feminina, de empreendedorismo feminino, eu achei isso fantástico. E saber de que forma que a gente pode trabalhar em rede, usar a rede a nosso favor, buscar outras inspirações e ser inspiração também. E não é fácil. Eu acho que acho que nós mulheres, nós temos um caminho longo ainda. Mas isso, gente, já está vindo. E eu sempre falo, a importância da gente trabalhar em rede, das mulheres virem, das mulheres acreditarem e das mulheres construírem. E uma coisa que eu conheci muito e que isso para mim faz total sentido, é que as mulheres, quando elas vão crescendo, ou as mulheres financeiramente vão crescendo, ou no trabalho, elas trabalham assim, lógico, mas elas sempre pensam na comunidade. Então, você deu exemplo, isso é fato, o quanto que as mulheres, elas contribuem para a comunidade. Então, olha só a importância e a relevância de tudo que a gente está falando, né? Então, por exemplo, na Rede Mulher lá atrás, nas pesquisas, falavam exatamente isso, que quando as mulheres, elas conseguiam alcançar a independência financeira, aí a gente não está falando de jeito nenhum de mulheres milionárias, a gente está falando das mulheres terem condições ali de pagar as suas contas e contribuir, e realizar alguns sonhos. Essas mulheres, elas cuidavam dos pais, dos sogros, das redes, da família delas, da comunidade, né? E eu acho isso tão lindo. É uma característica nossa. Isso é independente do valor financeiro. A gente pode pegar uma empreendedora que ganha pouco, você sabe que ela está consumindo ali no bairro dela, na comunidade dela, está contribuindo. E você pega uma mulher de alto escalão que está trabalhando, quanto também ela contribui para tudo. Então, é uma característica muito linda da mulher. É o que a gente até fala muito, né, de soft skills, né, Ana? Isso é um fato, isso que você está dizendo. A gente cuidar das crianças na questão de educação e saúde, eu tenho que cuidar da mãe também. Claro. Eu tenho que cuidar da responsável também, porque é ela que vai garantir essa continuidade. E a agenda da mulher é isso, né? É cuidar, o tempo todo a gente pensa em todo mundo, né? E a gente sempre fala o seguinte, da gente ser fiel a nós mesmas, né? Eu adoro isso. Eu acho isso tão importante. E eu acho que pra gente,
E a gente está aqui num ambiente onde a gente fala com muitas mulheres também, e com homens também, tem muitos homens que assistem até para entender melhor o nosso mundo e saber trabalhar isso. A gente sempre fala de alguns valores que a gente não negocia. Isso é importante, né? Eu acho, na minha visão, por exemplo, não negocio a questão de ética e dignidade, a questão de propósito. E depois dos 50, eu diria, eu não negocio mais escutar o meu coração. Uhum. Para mim, essa coisa de escutar o que aquela voz interior está me dizendo, eu demorei para entender o que era isso, eu demorei para valorizar o que era isso, mas hoje aquele, né, o sexto sentido, o feeling, ou qualquer que seja o nome, é uma coisa na qual eu me apoio bastante. Que bom, importante saber disso, importante que todas as mulheres ouçam bem isso, né? Eu tinha vergonha, às vezes, de falar, Não é? porque outro dia o Securato estava dando até um exemplo na escola que traduz bem o que é isso. Você vai comprar um apartamento. O apartamento, você tem 2 para escolher, os 2 têm a mesma metragem, o mesmo preço, tem todas as características que você escolheu, você escolhe um. Como você explica? É esse feeling, esse sexto sentido. Então, até eu brinquei com ele, eu falei, poxa vida, um excelente exemplo de eu tangibilizar o que significa ouvir meu coração. Tá certo. E é isso mesmo, às vezes não é quantitativo, é qualitativo Pois ali, é. né? As decisões são subjetivas. Ana, com a tua experiência em tecnologia, inovação, você é especialista, né? Você veio de uma mega escola e também teve, né, muitos avanços aí em tudo mais na tua carreira. E hoje a gente tem falado muito assim nesse mercado aqui, né? E a gente está falando do mundo de startups, no ecossistema empreendedor. Tem muitas pessoas que não tiveram ou não têm acesso às tecnologias que nós tivemos ou que estão aí disponíveis. Mas, de qualquer forma, sabemos o quanto isso evoluiu, né? O quanto tem aí. Queria que você, como uma especialista em tecnologia, explicar um pouquinho, até passar algumas dicas de como que a gente, ao longo do tempo e também com tantas informações, como é que a gente consegue ser até um pouco mais assertiva aí nessas buscas? Acho que a primeira coisa é não ter medo da tecnologia. Algumas pessoas, elas não querem nem começar a aprender porque tem um pouco de medo, que acho que é uma coisa grande. Começa pequeno e vamos aprendendo dia a dia. Hoje em dia não dá mais para sermos leigos totais em tecnologia. Eu acho que principalmente no papel de liderança, não dominar o tema significa eu delegar poderes para terceiros. E como líder, delegar poderes é uma situação meio delicada, né? A gente não deveria fazer isso. Não quer dizer que o líder tenha que ter todas as respostas no mundo de tecnologia, até porque não tem. Assim, nós duas que viemos desse mercado, a gente sabe que se você estudar todo dia vai ter coisa nova, mas é aprender coisas básicas sobre como a tecnologia traz valor para o nosso dia a dia. Eu sou muito contra hoje esse modismo de eu tenho que implementar algo de inteligência artificial, eu tenho que saber algo. Fica no modismo. Fica no modismo, é muito Você hype. lembra do metaverso, Lembro né? exato, Second Life, metaverso. Sim, sim. Então, hoje, a tecnologia ela existe para resolver problemas de seres humanos. Como eu posso trabalhar tudo isso ao meu favor, a favor da minha startup, do meu negócio. Exatamente. Então, o ser humano tem um problema. A startup, o negócio, o modelo foi criado para resolver o problema, que vai ter a tecnologia. O que é de tecnologia, o conteúdo, deveria ser transparente, não esse hype de que eu tenho que colocar IA em tudo. Então, se eu puder dar uma dica, ter o básico do que é a tecnologia, dados. Eu acho que isso é um ponto super importante, aprender sobre como modelar a massa de dados, até porque eu acho que muito da nossa conversa aqui já deu exemplo. O volume de dados com os quais a gente trabalha hoje, o volume de interações que a gente tem, é impossível a gente fazer as análises num papel de pão, né? Até no Excel já está difícil. Então, é aprender a modelar dados, aprender um pouco, talvez, o segundo tema importante para a liderança, a cybersecurity. E inteligência artificial, obviamente, que é o que está mais próximo das nossas mãos hoje com essa questão do chat GPT. Mas eu diria que não tem medo. Fazer perguntas, não tem medo. Começa pequeno e vai introduzindo isso no dia a dia. Mas sempre é a tecnologia para resolver problema do humano.
Eu gosto disso. E também conhecer, se permitir a conhecer um pouco mais, né? Algumas tecnologias que facilitam ali a vida, né? Tanto Muito. a nossa vida pessoal quanto o nosso trabalho no dia a dia, né? Até falando nisso, Ana, acho que tem uma questão no mercado que você deve ouvir bastante, eu ouço bastante e vejo também, que é assim, uma preocupação das mulheres. Muitas mulheres se sentem velhas para recomeçar, para se reinventar, e acham que estão assim até atrás em relação a tudo que está sendo discutido de tecnologia, de inovação. E você comentou um pouco sobre isso, né? Porque você veio justamente se reinventar e colocou a questão da idade. O que você acha disso e como que a gente pode realmente inspirar mulheres? E muitas têm aquela vontade, mas não têm a coragem. Eu acho que primeiro é acreditar que nada é impossível, né? A idade tem que estar bem de cabeça, primeiro ponto, né? Eu acho que a questão da cabeça é o que vai te movimentar. Eu sempre tive uma cabeça muito ativa, mas eu confesso que eu também estava numa zona de conforto, né? No Claro. mundo de tecnologia. Então, passar a acreditar que nada é impossível foi muito importante para mim. Eu vi uma frase há um tempo atrás da Rita Lee que dizia: envelhecer com bom humor e sarcasmo não é para qualquer um. Então, eu acho que isso também são coisas que te empurram. A outra coisa é começar, outra vez, ouvir essa voz interior que me ajudou muito e falar dessa questão da idade e do pacote da idade com naturalidade. Eu me lembro, quando eu estava entrando na menopausa, eu não comentava com ninguém, tinha muita vergonha de comentar sobre isso. Imagina eu falar de menopausa, minha carreira acabou, minha vida acabou, eu morri, né? E eu me lembro muito bem que eu fui numa reunião da IBM em Buenos Aires, um frio, assim, horroroso, e no meio da reunião, eu desesperada de calor, eu era a única de manga curta na sala, e as pessoas começaram a achar que eu estava doente. E toda hora vinham me perguntar: se está bem, se está doente, você quer ir quer para o uma médico, você blusa? quer uma blusa, está, né? E uma hora eu me enchi, eu falei: gente, eu estou na menopausa. E causou um furor na reunião. Mas aquilo também foi uma liberação, sabe? Me libertou para falar sobre o tema. Então, eu acho que nós, assim, que já estamos um pouco mais também à frente, outra vez, as mulheres têm que dar as mãos para poder Claro. falar sobre isso, para Sem mostrar que a tabus. questão, sem tabus, a questão da maturidade não é um problema. O problema é você não querer aprender, problema é sua você não cabeça, querer né? se desafiar, o problema é a sua cabeça. Então, a sua cabeça vai ser um problema com 15 anos, com 20 anos, com 60 anos. Verdade. Então, eu acho que essa questão de movimentar. E se conectar com pessoas. Para mim, isso aí é o que mais me move. Que bacana. Gostei muito do que você está falando. E agora eu queria que você fizesse um convite para as pessoas conhecerem mais o Sampo. Fala um pouquinho aí da Sampo Business Schools, dos cursos e como que a gente poderia fazer um convite aí. Ai, que legal. A Sampo, ela é líder no mercado hoje aqui no Brasil. Tem vários cursos, desde graduação, MBAs e os cursos executivos. Eu lidero o curso executivo de transformação digital. É uma escola maravilhosa. Eu entrei em 2017 na escola como aluna e venho engatando um curso atrás do outro. A Sampo tem a profundidade acadêmica e uma questão da comunidade. Nós aí, ex-alunos, eu me considero sempre aluna, porque... Você está super ativa, sempre, né? E eu adoro. Está com a agenda cheia Eu ali adoro. sempre. Essa questão da comunidade é um ponto que ajuda na cabeça também. Essa comunidade faz negócios, essa comunidade se apoia, essa comunidade troca oportunidades de desenvolvimento, de empregos, de investimentos. Várias discussões sobre investimentos também aparecem ali nessa comunidade. E essa questão da atualização, a gente poder ter esses grupos de estudo, por exemplo, ir para Tel Aviv com esse grupo da Sampo, é riquíssimo. Esse ano, próximo ano 2024, vamos para a China. Esse ano eu fui para Berlim, sempre buscando a questão da inovação conectada com sustentabilidade, com tecnologia, com o ser humano. Que bacana. Ana, acho que a gente tem vários temas para abordar, que é governança, ESG, né? Principalmente o trabalho, falar um pouquinho do projeto que a gente fez lá no IBF, que foi, né, o primeiro prêmio do Fintech, que agora com certeza vai ter o segundo, o terceiro, que foi bacana.
E para mim, uma grata satisfação trabalhar com você nesses projetos, apoiar, né, e tudo mais, e ter você aqui. Então, quero já deixar o convite para que você volte mais vezes, para a gente não só falar do que você está fazendo, mas contar dessa experiência de transformação, trazer temas aqui para a gente conversar, vai ser uma delícia. Então, fica o convite, volte sempre. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com você. E certamente a gente pode falar sobre vários outros temas. Você comentou bem do Prêmio Fintech, Amei. que foi um marco para o IBEF, e para mim também foi um marco de ver aquelas jovens trazendo, né, e abrindo caminho para outros. Então, parabéns pelo trabalho que você faz de inspirar as mulheres e de trazer essa comunidade para essa troca tão ativa e tão importante. Obrigada. Obrigada a vocês, estamos juntas. Obrigada. Obrigada. Isso.